Certa feita, um homem trabalhador, pai de família, acaba perdendo o seu emprego e, em meio à tristeza, chateação e também indignação por ter perdido o seu emprego, ele decide que trabalharia para Deus, já que ele não podia ter seu emprego de volta. Ele decide que as 8 horas de trabalho que ele trabalhava em seu emprego tradicional, ele trabalharia para Deus e ficaria ali 8 horas orando, buscando a presença de Deus. Esse homem, ele começa ali nos seus primeiros dias e ele relata que na primeira hora do primeiro dia, ele já tinha orado por muitas coisas ao redor do mundo, já tinha orado por todas as pessoas que ele conhecia. Ele ficou ali 1 hora orando e já tinha orado por tudo. E ele pensou, meu Deus, eu tenho mais 7 horas e preciso completar o meu tempo de trabalho, o meu tempo de trabalho orando a Deus. E ele começou a orar em línguas, a falar as línguas espirituais. E a palavra de Deus relata sobre as línguas espirituais. E ele fica ali durante 6 meses orando pelas pessoas que ele conhecia e também fazendo as orações em línguas. E durante este período as pessoas paravam ele e perguntavam para ele, e aí, o que você está sentindo? Meu Deus, você ora 8 horas por dia, o que você está sentindo? E a única coisa que ele relatava é que estava com muita dor no maxilar, que ele sentia a sua boca dormente, porque ele orava todos os dias 8 horas para cumprir aquele voto que ele tinha feito com o Senhor. E ao completar 6 meses, que aquele homem estava em uma salinha na igreja, uma salinha que foi concedida a um pastor, dono de uma igreja, esse pastor que era dono da igreja, chama esse homem e diz para ele, olha, você está aí orando 8 horas todos os dias, eu quero te convidar para um culto hoje, onde teremos uma ministra, ela estará pregando a palavra, inclusive essa ministra ela é muito conhecida, muito famosa. Aquele homem, de uma maneira muito íntima, ele pensa, poxa, vou me livrar aqui de 2, 3 horas deste período de oração, porque é cansativo e ele não estava vendo resultado nenhum. Ele senta naquela reunião, naquele culto e começa a assistir aquela ministra, aquela pregadora expondo a palavra de Deus. No decorrer deste culto, ele nota que tem uma senhora ao lado dele. E aquela ministração que aquela pessoa estava pregando era uma ministração um pouco mais calma, mais tranquila. A pregadora ela tinha uma voz mansa, então a pregação estava rolando até de uma maneira muito calma e tranquila. Ele nota que tem uma senhora ao lado dele e de repente ele vê abrindo na frente dele uma tela como se fosse um raio-x e ele consegue enxergar a perna de uma pessoa em um raio-x. E ali, meio confuso com aquela visão, ele começa a olhar e a pensar no que seria aquela visão. E de repente ele olha para o lado e tem uma senhora com uma perna encurtada e que mancava da perna. Ele não conseguia ver ela mancando porque ela estava sentada, mas ela tinha uma perna mais curta que a outra. E ele estava diante dele com essas duas visões, aquela tela aberta com uma espécie de fêmur, né, que é o osso da perna, e ele também estava com uma senhora com a perna mais curta ao lado. E ele sentiu que ele deveria fazer uma oração por aquela senhora. Ele acreditava que a oração deveria ser feita porque a perna daquela mulher era uma perna curta. Resumindo a história, ele pede para aquela mulher se ele podia fazer uma oração por ela. E aquele homem faz uma oração por ela, só que ele começa a fazer uma oração alta, ele meio que grita e acaba até atrapalhando o culto, a ministração daquela pregadora. O culto para e as pessoas começam a prestar atenção naquele homem orando pela senhora da perna curta. E de repente, diante dos olhos das pessoas, a perna daquela mulher começa a crescer, 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 e ela se iguala à perna menor, e aquele homem acaba vendo ali um milagre diante de seus olhos. E as pessoas começam a se alegrar por causa daquele milagre. Naquela congregação, no meio daquelas pessoas que estavam assistindo àquela ministração, tinha ali pessoas enfermas. E um dos irmãos ou uma das irmãs começa a falar, olha, este irmão ora e as pessoas são curadas. E dentro daquele culto ele começa a orar e as pessoas começam a ser curadas. Quando acaba aquele culto, aquele homem que acabou sendo surpreendido com o poder de Deus e com as revelações do Senhor, ele sai daquela igreja e ele fica ali durante alguns minutos parado numa espécie de muro ou numa espécie de portão ao lado da igreja.
E ele muito surpreso com tudo aquilo que tinha acontecido, ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele: meu filho, você acaba de descobrir uma das fontes de milagre, uma das fontes do meu poder, que é a oração em línguas, a oração no Espírito. E este homem que eu estou citando para você é David Robertson. David Robertson, ele infelizmente acabou falecendo durante esses dias. E eu decidi fazer este vídeo em homenagem a David Robertson, porque ele é um dos poucos homens, ou talvez um dos últimos homens de nossa geração, que é exemplo de vida no Espírito, que é exemplo de oração no Espírito e é também exemplo de mudança na presença de Deus. David Robertson, ele pregava uma vida piedosa e uma vida de relacionamento no Espírito Santo com ordem e com decência. Nós não podemos olhar para homens achando que aqueles homens são parâmetros para que nós sigamos eles. Mas homens que têm vida com Deus, eles testificam a veracidade da palavra de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A oração em línguas, ela existe, a oração em mistério, a oração no Espírito, ela existe, mas ela não serve para fazer aquela bagunça, aquela baderna que nós conhecemos, que algumas igrejas fazem. A oração no Espírito, ela serve para a edificação do seu próprio Espírito. Olha o que diz Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ou seja, nós devemos nos edificar a nossa fé santíssima, orando no Espírito. O que David Robertson, ele ensinava era justamente essa vida no Espírito, essa busca pelo relacionamento com Deus para saber a vontade de Deus. O poder de Deus está disponível para todos aqueles que buscarem na presença de Deus. Mas nós não podemos esquecer que é preciso fazer isso sempre sendo guiado pelo Espírito Santo e fazendo tudo com ordem e decência. Eu deixo aqui a minha homenagem a um dos homens que mais se moveu no Espírito em nossa geração e um dos homens que mais testificava a veracidade da palavra de Deus, vivendo em amor, vivendo em graça e espalhando a palavra de Deus por vários lugares do mundo. David Robertson descansou em Deus. Verdadeiramente ele combateu o bom combate. Foi um guerreiro, ele guardou a fé. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu quero te incentivar. Busque alguns vídeos do David Robertson para que você seja edificado e também aprenda um pouquinho mais a respeito de buscar a presença de Deus e ter vida no Espírito. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.